Clarinha, eu vou usar essa plataforma aqui para corrigir a sua redação, certo? Aqui está a imagem da sua redação. Não sei se dá para você ver direitinho. Mas vamos lá. Primeira coisa. Tema, né? O acesso à internet em questão no Brasil. A gente tem aqui o que a gente considera um tema que não é problema, né? Afinal de contas, o acesso à internet é algo bom, certo? Então, perfeita essa sua observação que você colocou aqui, tá? Então, pelo menos isso a gente já conseguiu compreender. Vamos lá. É consenso que a questão do acesso à internet é um assunto bastante discutido pela sociedade brasileira odierna. Nesse sentido, é válido abordar alguns aspectos relevantes envolvidos nessa temática, tal como o capitalismo. Então, o problema, né, acerca desse assunto, você vai falar justamente sobre o capitalismo. Então, vamos lá. Dentre os aspectos positivos, vírgula, encontra-se. Então, a gente pode iniciar dessa forma, ó. Dentre os aspectos positivos envolvidos nessa temática, encontra-se a facilidade e rapidez que o uso da internet traz para a sociedade. A utilização da mesma, tá? A gente vai evitar usar esse nome mesma, da mesma, do mesmo, tá? E substituir por um sinônimo, porque isso aqui é errado, tá? A utilização dessa ferramenta, tá? Ou seja, que ferramenta? Internet, né? A utilização dessa ferramenta tecnológica, por exemplo, tá? Então, a utilização dessa ferramenta tecnológica não tem vírgula, ok? Está nas empresas que conseguem alcançar um grande número de pessoas, que, vírgula, por conseguinte, vírgula, engrandecem, quem é que engrandecem? Né? As empresas, então tem que estar no plural, tá? Engrandecem os seus serviços prestados, vírgula, além de aproximar as pessoas através das redes sociais que ela abrange. Que ela quem? Tá? E ser utilizada como ferramenta de ensino e aprendizado. O que é que a gente pode fazer aqui, Clarinha? O ideal é que um parágrafo ele seja dividido em 3 frases, tá? Aqui a gente tem um parágrafo dividido em 2 frases. Essa que vai até a sociedade e essa que vai até a aprendizado. Olha o tamanho dessa frase, tá? Isso aqui é a estrutura sintática da frase. Ela está errada. A gente tem que dividir ao meio. Então, como é que poderia ficar? A utilização dessa ferramenta tecnológica está nas empresas que conseguem alcançar um grande número de pessoas que, por conseguinte, engrandecem seus serviços prestados. Ponto. Além disso, outro ponto relevante, né? Posso colocar isso, ponto. Além disso, vírgula, outro ponto relevante é que a internet permite que as pessoas se aproximem, né, através das redes sociais, além de ser utilizada também como ferramenta de ensino-aprendizado. Algo do tipo, entendeu? Aqui a gente dividiria o primeiro ponto positivo, que é o uso da internet por empresas, ponto. Além, outros pontos positivos, que é o que? Aproximar as pessoas e utilizar como ensino e aprendizado. Deu para entender? Aí eu divido em 3, tá vendo? A primeira frase, a segunda frase e a terceira frase. Aí fica melhorzinho. Quando você vê uma frase, Clarinha, de 4 linhas, 5 linhas, pode ir que tem algo estranho. Você vai ter que arrumar um jeito de quebrar ela e dividir em 2, ok? Aí, perfeito aqui. Vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Você inicia perfeitamente, ó. Por outro lado, ou seja, aqui você falou sobre coisas positivas, né? Aqui você vai falar sobre pontos ou ponto negativo. Então, inicia dessa mesma forma que você iniciou aqui, ó. Por outro lado,
tá? A sociedade estabeleceu o capitalismo como sistema econômico, onde, notavelmente, a desigualdade prevalece, sendo o Brasil considerado o 7º país mais desigual do mundo. Vamos lá, uma observação. Onde você vai utilizar apenas quando indicar lugar. Onde você nasceu? Qual lugar você nasceu? Onde você mora? Qual lugar você mora? Então, quando eu digo aqui que a sociedade estabeleceu o capitalismo como sistema econômico, onde, né? Ou seja, capitalismo é lugar? Não, tá? Agora, se fosse assim, por outro lado, a sociedade estabeleceu o Brasil como sistema econômico, aí tudo bem. Onde? Aí tudo bem. Onde? Brasil. Brasil é lugar? É. Então, onde a gente não utiliza quando não for lugar, tá bom? Então, a sociedade estabeleceu o capitalismo como sistema econômico no qual, notavelmente, a desigualdade prevalece, sendo o Brasil considerado o 7º mais desigual do mundo. Ok. Aí uma coisa importantíssima aqui. Você traz uma informação extra senso comum, que é isso que a gente vai trabalhar amanhã na aula de redação. O que é senso comum? Aquilo que todo mundo sabe. O que é algo que foge ao senso comum? Aí vem exemplificação, alusão histórica, dados, como você está trabalhando. Enfim, algo que foge ao texto motivador e algo que foge ao senso comum. Aí, perfeito. Segundo o estudo do IBOP, com base nos dados do CETIC, 30% dos brasileiros não têm acesso à internet. Ponto. Lembra das 3 frases? No caso aqui, Clarinha, preste atenção. Você utilizou, nesse caso, que você vai usar um repertório legitimado. A gente fala que é justamente esse que foge ao senso comum. Como é que eu abordo esse parágrafo? Da seguinte maneira. Nessa minha primeira frase, ó, eu vou apresentar um problema. O problema que eu vou falar. No caso aqui, você não apresentou. Aliás, você apresentou. Qual é o problema, né? O capitalismo? Então, tá perfeito. Olha só como é fácil. Primeiro parágrafo, você vai apresentar o problema que você vai falar. Primeiro parágrafo, não, perdão. Primeira frase. Que é o quê? O capitalismo. Você fez exatamente isso. Na segunda frase, nesse caso, você vai trazer algo fora do senso comum. Você traz uma alusão histórica, você traz uma exemplificação. Nesse caso aqui, você trouxe dados estatísticos, não foi? Perfeito. Depois de apresentar o tema, o problema, ponto. Apresenta algo que foge ao senso comum. Depois que você apresentar algo que foge ao senso comum, você coloca outro ponto. Lembre-se, nós temos que ter 3 frases no desenvolvimento. Então, como é que ficaria aqui, ó? Até aqui tá ok. Aí você inicia a segunda frase, ó. Segundo o estudo do IBOP, com base nos dados do CETIC, 30% dos brasileiros não têm acesso à internet. Ponto. Aí você vai finalizar o parágrafo com uma frase sua, com uma reflexão sua sobre o assunto, tá? Então, você pode dizer, ponto, isso certamente pode ser explicado porque essa parte da sociedade, tá bom? Ó, ponto. Isso certamente pode ser justificado, pode ser explicado porque essa parte da sociedade pertence, né? Essa parte da sociedade pertence às classes mais baixas, resultado do capitalismo, que faz sua distribuição de forma hierárquica, não somente economicamente, mas também socialmente. Ponto. 3 frases, tá? E finalizando, você apresenta uma solução, né? Uma proposta de solução. Nesse sentido, faz-se necessário, portanto, que o governo, juntamente com o Ministério da Economia,
Lembrando, quando eu for utilizar governo como sentido geral, letra maiúscula. Ministério da Economia é um nome só, então tem que estar em maiúsculo. Ministério, letra maiúscula, Economia, letra maiúscula. Juntamente com o Ministério da Economia, faça melhor planejamento, inclusive no programa Bolsa Família, para igualitária distribuição do capital, visando gerar menos desigualdade e mais conexão com o mundo odierno através da internet. Ponto. Perfeito. Tá? A gente está quase 100%. A gente precisa melhorar só essa divisão dos parágrafos aqui do desenvolvimento. Lembrar sempre de trabalhar com 3 frases. Certo? Cheiro.